Nós vamos voltar agora aqui com o Luca Bassani, é isso? O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, disse que faz todo o possível para não entrar em guerra, a fim de evitar um conflito regional. Luca Bassani é quem traz esses detalhes. Luca, qual é o papel do Líbano nesse conflito, a não ser tentar segurar o Hezbollah e evitar que atraia o ataque de Israel e dos Estados Unidos para dentro do seu território? É isso mesmo, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. A gente viu que o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, que tem certa proximidade com o Hezbollah, apesar de não fazer parte do partido, disse que está fazendo tudo o que for possível para que o país não entre na guerra, considerando a frágil ou talvez, até falando da maneira mais realista, a terrível situação econômica pela qual passa o Líbano, que no passado também já guerreou com Israel e promoveu grande destruição do seu país, da infraestrutura, principalmente isso em 2006. Nós vemos que o primeiro-ministro Mikati disse então que, por enquanto, o Hezbollah tem agido de forma racional, mas que não pode garantir que essa postura se mantenha durante os próximos dias, durante as próximas semanas. Afinal, essa é uma entidade que atua até de maneira separada do que o governo libanês. Eles atuam principalmente na parte mais ao sul do país, na região de Tira, entre outras regiões fronteiriças, das montanhas, mais ou menos quase com o Estado de Israel, o próprio Estado sírio, e nesse sentido atuam de maneira independente. Em alguns momentos, as Forças Armadas do Líbano são muito mais frágeis, muito menores no aspecto daquilo que representam do que temos nas mãos do Hezbollah. Por isso, a preocupação ela é grande, mas considerando vários fatores econômicos regionais, muitos acreditam que seja apenas uma mensagem mandada pelo grupo libanês do que necessariamente um intuito de entrar nessa guerra, dadas as frágeis condições. De qualquer maneira, tudo no mundo da geopolítica é possível, apesar de não ser tão provável, e a gente vê que essa preocupação é crescente por vários países europeus, não só na postura que o Hezbollah tem tomado desde o começo da guerra, lembrando que trocas de foguetes, assim podemos dizer, aconteceram entre Israel e Hezbollah desde mais ou menos o dia 8, 9 do mês de outubro, então desde o começo dessa guerra, ao mesmo tempo em que o Irã subiu o tom para os Estados Unidos, para Israel, até mesmo dentro das Nações Unidas, falando que Israel cruzou as linhas vermelhas, ultrapassou todos os limites aceitáveis, sem dizer o que isso significaria, algum tipo de intervenção militar um pouco mais robusta por parte dos iranianos. A gente vai continuar acompanhando, a situação continua tensa por lá, lembrando que já se completaram 3 semanas de guerra e provavelmente ficaremos nessa cobertura por mais algumas falando sobre essa terrível situação. Ô Luca, a Organização Mundial de Saúde, ela afirmou que ocorreram até agora 200 ataques sobre postos de saúde na Cisjordânia e em Gaza, desde o dia 7 de outubro. E 494 pessoas, 500 pessoas foram mortas nesses ataques. E há também uma informação de que a Cruz Vermelha afirma, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou que o sofrimento humano é chocante em Gaza, acrescentando que até as guerras têm limites. Qual a força que a pressão internacional está tendo como efeito dissuasório para que Israel modere a sua incursão? Os Estados Unidos têm feito também uma pressão nesse sentido? Olha, Capês, aquilo que a gente observa é que nos últimos dias, tanto os britânicos quanto os americanos começaram a pedir para Israel reduzir um pouco a sua intensidade de bombardeios na faixa de Gaza por essa pressão internacional. Vale mencionar que, inclusive em Londres, uma grande manifestação aconteceu durante o final de semana. As forças policiais da capital britânica falam em cerca de 100 mil manifestantes. Os organizadores do evento falam quase 300 mil. De qualquer maneira, isso tem feito com que o governo conservador de Rishi Sunak, inclusive, mudasse um pouco a retórica e começasse a defender uma pausa humanitária, o estabelecimento de corredores humanitários, isso dentro do Conselho de Segurança, obviamente, lembrando que essa semana essa votação será retomada. Mas, de qualquer maneira, apesar dessa forte pressão, nós vemos que isso não tem tido efeito prático nas decisões do premier Benjamin Netanyahu,
que no seu discurso agora há pouco deixou bem claro que vai continuar com essa guerra até onde eles acharem necessários, tanto para resgatar todos os reféns como para eliminar o Hamas. Inclusive essa estética de roupas pretas, ele que desde o começo da guerra utiliza essas roupas pretas, ele e seus ministros, é muito semelhante com o que Zelensky fez na Ucrânia, desde o começo da guerra da Ucrânia, vestindo aquelas roupas militares, fazendo exatamente toda essa retórica, essa estética de guerra, mostrando que não é um tempo fácil, não é um tempo de paz, até mesmo por conta dos poderes adquiridos pelo governo, agora em que um gabinete de guerra foi formado e um governo de união nacional. Isso dá indícios que, por mais que a pressão internacional seja forte, esses israelenses, os soldados israelenses vão continuar guerreando até onde acharem necessário, e isso as decisões das Nações Unidas e todas aquelas manifestações expressas pela Assembleia Geral serão pouco consideradas na tomada dessas decisões, pelo menos é a análise que fazemos por hora. Luca, normalmente Israel ele dá pouca importância para a pressão internacional. A ONU, a maioria dos países, sempre se posiciona contra Israel, mas Israel tem os Estados Unidos, normalmente com poder de veto. No Conselho de Segurança da ONU, um dos 5 países com poder de veto. Agora, qual o tamanho da pressão que o vídeo de hoje, com 3 reféns apontando o dedo, culpando pelo que ocorreu, pode pesar sobre Netanyahu no sentido de é necessário resgatar com vida esses reféns? A incursão para neutralizar o Hamas, se for colocada acima do resgate com vida, pode trazer ele consequências dramáticas, até porque o pós-guerra não parece ser muito animador para ele. Ele havia tentado até interferir no funcionamento da justiça anteriormente, causando grandes protestos. Como é que você vê, então, a questão da pressão interna dos reféns e de uma ala que é a esquerda, mais pacifista, que normalmente é oposição a Netanyahu? Olha, Capês, dentro da política israelense, muitos falam que esse é um assunto a ser tratado a posteriori, depois que a guerra for vencida ou for finalizada. Mas, de qualquer maneira, a opinião pública contra o premier Netanyahu e a sua coalizão governista, ela piorou muito durante as últimas semanas. Muitos falam que acima de 60% até 70% o consideram culpado direto por esses ataques, sejam pelas falhas de segurança, seja até mesmo pelo tom belicoso que aumentou em seu governo contra os palestinos na Cisjordânia, e nesse sentido muitos querem que após esse conflito ele seja considerado um dos responsáveis e também pague o preço político por isso. Inclusive já dão como certo a sua saída, seja através de uma quebra dessa coalizão, que, lembrando, é formada por 3 partidos. O Likud, que é o partido de Netanyahu, tem apenas 30 ou 31 assentos dos 120, portanto, só 25% daquilo que é necessário, ao mesmo tempo em que esse vídeo ele tem um aspecto propagandístico, se assim podemos dizer, bastante forte, porque deixam no colo do premier a culpa direta por essa falha de segurança e um número tão grande de reféns sendo levados. Se a gente pegar as guerras do passado, quando 1, 5, até mesmo 10 reféns, muitos deles militares, foram levados, já foi um grande escândalo dentro de Israel. Imagina nessa situação atual, com mais de 230, com crianças, com idosos, com mulheres. Então faz exatamente todo aquele aspecto muito negativo em volta da figura do premier, que já disse que no futuro poderá até ser responsabilizado. Todos deverão assumir a sua parcela de culpa. Ele foi questionado sobre isso pelos jornalistas durante a coletiva que deu um pouco mais cedo em Israel, mas disse que não é o momento para tal, o momento não é de renunciar ao poder em Israel, mas fazer com que o Hamas se renda e que tudo aquilo que aconteceu em Gaza seja um exemplo para todos os outros partidos políticos ou grupos terroristas que queiram se colocar contra o Estado de Israel. Mas nós sabemos que a política ela é cheia de nuances diferentes e no futuro provavelmente Netanyahu também será cobrado fortemente pela sociedade, como já tem sido. Comandante Robson Farenal, sua pergunta ao Luca Bassani. Boa tarde, Luca. Prazer em falar contigo de novo. Luca, eu acho que tem 3 questionamentos que eu queria que você desse a sua opinião, a sua análise, né? Porque você está aí num outro ambiente que é a Europa, né? E acredito que a visão talvez seja um pouco diferente do Brasil. A gente nota que a ONU está se dissolvendo
nessa crise. Ela se mostra ineficaz, né? As decisões podem até ser aprovadas por maioria, mas depois são quebradas do Conselho de Segurança por um lado ou por outro. A outra entidade que está sendo muito questionada é o Tribunal Penal Internacional. Né? Se cobra uma ação do Tribunal Penal Internacional, tanto por um lado, por outro, mas a gente está vendo que ele é inefetivo. O Tribunal Penal Internacional está se revelando uma entidade politizada, ele não poderia de forma alguma ter essa abordagem. E a outra coisa que nós notamos também é que os governantes europeus, eles estão agindo de costas para as manifestações que estão acontecendo em diversas capitais europeias. Então eu queria saber o seguinte, como é que o pessoal está vendo tudo isso aí, né? Tanto a ONU, quanto o Tribunal Penal Internacional, quanto a atitude dos governantes europeus. Boa tarde, comandante. Sempre um prazer falar com você também. A ONU ficou muito mal nessa história, porque todos veem essa organização mais como um grêmio de países sem nenhum tipo de poder, até mesmo por conta dos interesses nacionais de cada um dos representantes, principalmente os países com veto dentro do Conselho de Segurança, se sobrepondo aos interesses da paz mundial, seja em qualquer guerra que for dos últimos 20 anos, utilizando até o exemplo da guerra da Ucrânia, com o veto da Rússia, a abstenção da China, ou até mesmo o veto da China, agora com o veto dos Estados Unidos, para diversas resoluções de paz, até mesmo na guerra da Síria, os russos chegaram a vetar também resoluções do Conselho de Segurança. Então a gente vê que não tem um poder efetivo e esse sistema de governança arcaico, rudimentar, que segue uma ordem mundial que não representa o século XXI, se mostra ineficaz, com países que foram colocados naquela posição de liderança após a Segunda Guerra Mundial por terem vencido, mas se você olhar no aspecto atual, faltam muitos países que têm importância regional e global que não estão ali representados. Até mesmo essa questão do veto, ela acaba fazendo com que os interesses de um país se sobreponham aos interesses de 192 outros países que também fazem parte das Nações Unidas. Aqui na Europa, essa crítica às Nações Unidas ela é bastante presente, ao mesmo tempo em que muitos políticos têm tentado manter a posição de neutralidade, às vezes contrariando a sua posição histórica de apoio incondicional a Israel, por conta dessas manifestações. Nós não podemos esquecer que a Europa tem uma população crescente de muçulmanos, muitos deles chegados nos últimos 10 anos, provenientes de países em conflito, seja Iraque, seja Afeganistão, seja a Síria, e o continente também já foi foco do terrorismo internacional em várias ocasiões, na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Bélgica. Então o medo é que qualquer posição um pouco mais forte em relação àquilo que o Hamas fez, ou muito relacionada ao apoio incondicional a Israel, possa voltar-se a cair sobre os europeus com ataques terroristas, inclusive vários pontos da França sempre fechando por conta de risco de atentados. É um drama demográfico crescente, ao mesmo tempo em que isso faz com que os governantes europeus repensem as políticas migratórias e temam que uma guerra generalizada no Oriente Médio possa promover não só uma nova crise econômica, com o preço do petróleo e das commodities energéticas disparando, mas também uma nova crise de refugiados que o continente não conseguiria aglutinar, dado o exemplo das crises passadas, que a integração foi muito mal feita e hoje vemos vários problemas crescentes também em muitos países europeus. Felipe Monteiro. Luca, boa noite para você, prazer falar contigo. O pessoal gosta de criticar bastante a ONU, e a ONU é muito criticável, no meu ponto de vista, porque está tendo uma crise institucional, uma crise de governança muito grande. Mas ainda é o único ambiente global internacional que eu enxergo que você vê a Palestina e o Estado de Israel de frente a frente, discutindo de forma civilizatória a questão da guerra e a questão do mundo. E isso não é pouca coisa. Pelo contrário, no ambiente que nós estamos vivendo polarizado, que o ódio prevalece, quando você vê as nações juntas, se reunindo, conversando e dialogando, na minha opinião, é um passo civilizatório muito grande que não dá para descartar. Ainda que a ONU seja muito criticável em vários aspectos, na questão do atraso da decisão, na questão da crise de representatividade e por aí vai. A minha pergunta para você vai no seguinte sentido, né? Hoje ou amanhã vai se reunir novamente o Conselho de Segurança da ONU e pela primeira vez eu vejo o mundo preocupado de forma muito mais relevante e muito mais enfática com a questão dos palestinos, né? E com a questão da guerra em si. Você vislumbra algum tipo de alternativa
diferente no Conselho de Segurança na ONU nessa nova reunião que ocorrerá? Boa tarde, Felipe. Também um prazer falar com você. Eu concordo no seu elogio em alguns pontos da ONU. Afinal, a gente sempre olha as falhas, mas é importante também falar dos pontos positivos. Afinal, nesses mais de 78 anos desde a criação da ONU, não aconteceu uma nova guerra mundial. Ela serviu também em diversas crises humanitárias, na distribuição de ajuda humanitária, de vacinas no continente africano. Então, tem vários pontos a se louvar. Até mesmo o Tribunal Penal Internacional, que hoje é uma instituição muito criticada, na época da Guerra da Bósnia, por exemplo, conseguiu colocar sob prisão Slobodan Milosevic, que foi um dos grandes carrascos do povo bósnio. Enfim, tem exemplos positivos, mas esse sistema de governança, uma crise institucional, acaba afetando os conflitos atuais. Dito isso, falando sobre a questão do Conselho de Segurança, eu acredito que o desafio do Brasil não é só convencer os Estados Unidos a votar de maneira diferente, como votaram na última vez. No caso, os americanos foram os únicos que vetaram a proposta brasileira, 12 países votaram favoravelmente e 2 se abstiveram, a Rússia e o Reino Unido, mas também evitar com que algum daqueles que votou de maneira positiva ou escolheu a abstenção não escolha o veto, mais especificamente a Rússia. Então, é saber fazer uma espécie de malabarismo diplomático entre os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido, para que todos os interesses estejam lá representados naquela resolução e que a redação esteja impecável, a ponto de não ter nenhum tipo de crítica atual ou posterior àquela resolução que poderá ser aprovada. Vale mencionar que o Conselho de Segurança tem muito mais poder do que a Assembleia Geral, que quando aprova qualquer tipo de resolução tem um caráter apenas recomendatório. Caso essa proposta seja aprovada no Conselho de Segurança, tem um poder vinculante muito maior e isso, obviamente, coloca mais pressão sobre Israel, nos países árabes e todos aqueles envolvidos nesse conflito. Luca Bassani, aí são 20 horas e 43 minutos? Não, 19h43, porque ontem acabou o horário de verão. Perfeito. Isso, 4 horas agora. Uma boa noite para você e muito obrigado por colaborar aqui com a gente no Linha de Frente. Obrigado.